programação da cultura tem o apoio da VASP. VASP, sua melhor opção internacional. Bom, então, parabenizo todos vocês e... Viu como a gente cresceu? Vamos ter que contratar. Só o Emprego Certo sabe onde abriram as melhores vagas no mercado de trabalho. São mais de 150 mil vagas de emprego nas melhores empresas. Faça seu cadastro e ganhe 7 dias de acesso. Emprego Certo, o jeito certo de procurar emprego. Novo Kia Sportage. Novos faróis. Nova grade. Novas lanternas. Novas rodas. Novo escapamento duplo de série. E novos detalhes de interior. O Sportage já mudou e já está atualizado. Atualize-se você também. Vá conhecê-lo numa concessionária Kia. Últimos dias de IPI reduzido. Aproveite. Carol Castro. Oi. Sabia que eu sou teu fã? Ah, é? Olha só. Me dá o teu telefone? Lógico. Está aqui, ó. Não vai rolar. Ridículo. Cada vocês do Boca, Carol Castro. O celular dela é de outra operadora. Tem nem como usar o bônus. Mas nem um torpedinho. Bônus livre para se comunicar só na Oi. São R$30 todo dia para ligar para qualquer fixo, mandar torpedo para qualquer operadora e ainda fazer DDD. O Banco do Brasil tem mais de 3 mil agências e 37 mil terminais de autoatendimento. Agora vem com a gente conhecer o Banco do Brasil melhor. O Banco do Brasil que soma esforços com a micro e pequena empresa. O Banco do Brasil que trabalha com agricultura familiar. O Banco do Brasil que facilita o crédito para os brasileiros. O Banco do Brasil que participa de ações sociais. O Banco do Brasil que mais investe no nosso agronegócio. Esses são alguns números do Banco do Brasil que está mudando para melhor, bem melhor. Banco do Brasil, o tempo todo com os brasileiros. Brasil, um país de todos. Eu adoro sair pra balada, beber com os amigos, azarar as meninas. Mas quando estou dirigindo, nem álcool, nem velocidade. Prefiro ficar de boa. Um santinho. No fim da noite, adivinha com quem elas preferem voltar pra casa? Respeito ao trânsito é sagrado. Brasil, um país de todos. Boa noite. Começa agora mais uma edição do Jornal Cidade desta sexta-feira, 5 de junho de 2026, aqui na TV Princesa. Todos os anos, um instituto de pesquisa realiza um levantamento sobre a opinião pública dos varginhenses a respeito das empresas consideradas destaques no município. A edição de 2026 já está em andamento, com o início da coleta de dados neste mês de junho. Para os empresários de diversos setores, essa é uma avaliação que possibilita mensurar a percepção dos cidadãos sobre o mercado. E para os consumidores, a pesquisa contribui para indicar os locais com as melhores oportunidades de negócio. Esse trabalho vem sendo feito em Varginha e agora também no Espírito Santo. A empresa Sales Pesquisa de Nepomuceno é conhecida em todo o sul de Minas por eventos de premiação empresarial realizados, inclusive em Varginha. Pelo segundo ano consecutivo, está trabalhando também em Vitória, no estado do Espírito Santo.
Há 24 anos no mercado, a empresa tem como seu principal diferencial a credibilidade dos dados levantados por meio de formulários preenchidos e assinados pelos próprios entrevistados que permanecem disponíveis na internet, para consulta pública e também para a imprensa. Após a realização de todo o processo, é feita uma cerimônia de premiação. Como vimos na reportagem, em junho começa a pesquisa de opinião pública e em outubro devem ser conhecidas as empresas consideradas destaque em Varginha. Essa revelação acontece na solenidade de entrega do prêmio Destaque Salles Pesquisa, evento que conta com a participação dos finalistas. Probabilidade de chover amanhã é grande, teremos um sábado com muita chuva, com um volume estimado grande também, de acordo com as previsões aí dos meteorologistas do Clima Tempo. Probabilidade 90%, volume estimado 38 milímetros. Umidade relativa do ar entre 69% e 100%, temperatura oscila entre a mínima de 23 e a máxima de 28 graus. Cotação do mercado agropecuário, números praticados hoje, os preços praticados hoje na pecuária arroba do boi, R$ 135,56, arroba da vaca, R$ 130,84. Na agricultura, soja, R$ 73,50 e o milho, R$ 26,47. Cotação do dólar comercial, hoje dia 23 de novembro, está na casa dos R$ 3,82. É ao vivo o nosso programa, 18 horas 8 minutos. Boa noite para o João Batista, para o Antônio José Pereira, o Zezé, boa noite para Marisa Alves, para o Sinomar, Iraci Santos, Shirley Cunha, boa noite, bom final de semana a todos, está dizendo ela. Marta Freitas, Vilma Queiroz, Núbia Gonçalves, cadê a lista dos aprovados no concurso? Núbia, a gente também está esperando, Lá no edital, consta que, no cronograma que consta no edital, diz que a data é hoje, dia 23 de novembro. Estamos também na expectativa. O Enes Rodrigues parabenizando a nossa TV, muito obrigado, Enes. Elza Dias, Felipe Araújo, Eurípides Rezende, boa noite, amigo Elias Cândido. Hoje quero agradecer à população de Quirinópolis por se adequarem ao calendário da limpeza do lixo pesado, pois estamos atingindo quase 100% do lixo depositado na data correta e a nossa cidade está bonita de se ver, está dizendo o Eurípides. Maria Aparecida, Joana Rodrigues, Jeová Toscano, boa noite, Elias e Anderson, parabéns pelo trabalho que vocês fazem. Um abraço, Jeová, muito obrigado em nome de toda a equipe aqui da nossa TV. Eliane do Prado, Marlene Cabral, Laís Teles, Marcos e Jéssica, Patrícia também acompanhando a gente, muito obrigado. Um projeto de dança desenvolvido em Varginha foi um dos 76 selecionados pelo Ministério da Educação entre mais de 1.000 inscritos em todo o país para integrar a Rede de Trocas Nacional e o Mapa de Experiências de Educação Integral. A conquista é dos estudantes da Escola Municipal São José, que participam do Coreógrafos do Amanhã, um palco para o futuro, iniciativa que faz parte do projeto de educação integral do Centro de Artes e Esportes Unificados. A água do rio que vem da nascente, que desce do monte. O projeto de educação integral CEL, por meio da iniciativa Coreógrafos do Amanhã, um palco para o futuro, foi selecionado para integrar o mapa de experiências de educação integral do Ministério da Educação. Reconhecimento que destaca práticas pedagógicas inspiradoras desenvolvidas em todo o país. Foram mais de 1.400 projetos inscritos em todo o Brasil, foram 1.081 projetos homologados e para a rede de trocas foram 76 projetos selecionados e o nosso projeto aqui, o Coreógrafos do Amanhã, foi selecionado para a rede de trocas. Então, nós vamos conhecer experiências de outras partes do Brasil e as outras partes do Brasil vão conhecer a nossa experiência aqui. Então, é essa rede de trocas. E também o projeto vai para o mapa de experiências. É um mapa interativo que o Ministério da Educação coloca uma plataforma. Então,
as pessoas vão lá no mapa, clicam em Varginha, vai aparecer a experiência daqui, contando um relato da nossa experiência. Então é para que as redes troquem, né, as experiências e possam aprimorar os seus projetos. E se a natureza dançasse? Esse é o tema do nosso espetáculo. Vai ter dança. O projeto, desenvolvido pela professora Lidiane Pontes, surgiu a partir de uma parceria com o CRAS. Os estudantes participaram ativamente de todas as etapas da iniciativa, desde a escolha do tema a ser trabalhado até a construção das coreografias e do cenário. O envolvimento dos alunos em todo o processo fortaleceu o protagonismo, a criatividade e o trabalho em equipe. Nós escolhemos um tema, nós escolhemos música. Então eles participaram de todo o processo e eles fizeram suas coreografias. Com isso eles aprenderam a trabalhar em grupo, a disciplina, a saber que a arte pode ser feita para questionar, que a arte pode ensinar. E foi um projeto assim maravilhoso que eu acho que na vida deles, se eles resolverem trabalhar com dança, vai ajudar. Mas se não, eles vão estar prontos para trabalhar em equipe num trabalho, para ter aquele protagonismo, para pensar como é que se faz um projeto, sabe que tem que planejar, sabe quais são as etapas, sabe que tem que sentar, que quando vai falar do assunto tem que pesquisar, tem que ler, tem que procurar saber o que está fazendo. Então eu acho que para o indivíduo foi um grande projeto. O grande destaque do projeto é o desenvolvimento dos estudantes em diferentes áreas, como criatividade, comunicação, trabalho em equipe, autonomia e expressão artística. Os resultados alcançados reforçam a importância da arte como ferramenta fundamental na formação cidadã. Com esse projeto, quantas coisas foram desenvolvidas, né? É o protagonismo, é a criança, né, essa habilidade para dança, habilidade para se apresentar, para falar. Então, assim, são várias habilidades desenvolvidas na criança. Tem a parte do esporte, né? Então, a gente também no projeto, a gente descobre talentos, que às vezes se a criança não tem essa oportunidade, ela não vai descobrir que ela tem um talento para um determinado esporte, que ela tem talento para teatro, que ela tem talento para dança, que ela tem um talento para pintura. Então, a gente trabalha no tempo integral várias atividades que a criança tem a possibilidade de descobrir que ela tem outro talento. Manuela, integrante do projeto, destacou a satisfação de participar de todo o processo de construção do trabalho. Ela contou que os estudantes atuaram em equipe desde as escolhas do tema até a definição da forma como a mensagem seria transmitida ao público. Eu gosto muito de dançar e aí esse projeto que a Tia Lid tinha feito com a gente foi abrindo oportunidades, né, pra gente poder estar dançando em outros lugares, além da gente também estar aprendendo muito, porque a dança não é só um hobby, né, é um modo de vida. Primeiro a gente estava pensando como que a gente qual ia ser o tema, né, e aí a gente se reuniu, todo mundo, e aí cada um foi dando o seu palpite do tema que queria ser. Aí a gente escolheu o tema natureza, né, e a gente viu qual música combinava, né, com qual elemento, e aí a gente foi juntando, tipo assim, terra é uma coisa o quê? Mais forte, mais no chão, então a gente priorizou na dança da terra uma coisa bem bem no chão. Aí ar, uma coisa mais leve, aí a gente no ar foi uma coisa mais leve. Aí nas árvores, aí a gente fez uma árvore com as pessoas mesmo, né? Algumas pessoas sendo nos troncos, outras sendo nas raízes. A água, uma coisa... A água é tipo um ciclo, né? Cachoeira, essas coisas. Então a gente fez umas coisas bem ciclo, então eu gostei muito, foi muito legal. O próprio nome do projeto, Coreógrafos do Amanhã, um palco para o futuro, traduz sua essência e propósito. A iniciativa evidencia a importância de investir no desenvolvimento integral dos estudantes, preparando-os para os desafios do futuro. Eu tenho muita vontade de ser veterinária, só que mesmo se eu me formar, né, sendo veterinária, eu quero continuar dançando, quero continuar progredindo, indo para competições grandes, né, que eu tenho vontade, e se Deus quiser ganhar também, né. Nessa etapa que eles estão, realmente a arte serve o quê? Para o corpo, para
para a alma, né, para a vida, para trabalhar o corpo, para a saúde. Tudo isso é válido para a arte. Mas aqueles que querem realmente fazer, a arte hoje em dia tem espaço para tudo. Então, você pode trabalhar em escolas, né? Você tem, não só como bailarino, você pode virar professor. Então, é um campo que está aberto. Hoje em dia a arte está em tudo, as pessoas sabem que a arte tem um papel importante. Eu quero falar para os pais que eles devem incentivar os seus filhos, que vale a pena sim, que dançar vale a pena, que não é só esse momento aqui, que é disciplina para a vida toda. A seleção do projeto entre os 76 escolhidos para integrar a rede de trocas nacional e o mapa de experiências da educação integral representa um importante reconhecimento ao trabalho desenvolvido pela Educação Municipal de Varginha. Para a Secretaria de Educação é um motivo de muito orgulho, né? A gente vê como que a educação em tempo integral ela vem para mostrar que a aprendizagem ela está para além da sala de aula. Então é um orgulho para nós, porque o nosso projeto ele foi, né, reconhecido nacionalmente. Então isso é motivo de muita alegria para toda a nossa rede, né? Tanto para os profissionais, para os estudantes, para as famílias que confiam seus filhos a esse trabalho da nossa rede. Isso é um motivo de muita alegria. Parabéns aos alunos por essa grande conquista. O projeto de educação integral, Centro de Artes e Esportes Unificados, é uma iniciativa da Prefeitura de Varginha que oferece atividades de contraturno escolar para estudantes da rede municipal. A iniciativa atende prioritariamente alunos do 3º ao 6º ano do ensino fundamental, como os estudantes da Escola Municipal São José. As atividades são realizadas no CEL, localizado no bairro Jardim Estrela, e visam o desenvolvimento pleno do aluno por meio de oficinas esportivas, culturais e de apoio pedagógico. Nessa quarta-feira acontece no Ginásio Marinheirão a Gincana Esporte pelo Clima. O secretário de Educação, Vitor Hugo Junqueira, dá mais informações. É o 2º ano que nós realizamos essa atividade. Ao longo do semestre, os alunos foram aprendendo sobre questões ambientais. Nós fizemos uma ação de arrecadação de eletroeletrônicos que estavam em desuso, que já não tinham serventia. Nós arrecadamos quase 3 toneladas de produtos, beneficiando o meio ambiente, beneficiando a Comar, que é a parceira do evento. E hoje aqui nós temos as provas ambientais, né? Os alunos agora, por exemplo, estão numa prova chamada Desafio Consciente. Dá uma frase, eles têm que saber o que é consciente e o que não é consciente. Então, é uma atividade muito importante que agrega a questão ambiental, a questão social e principalmente conhecimento para os nossos alunos. Nós estamos na Semana do Meio Ambiente, essa semana, que é uma ação prática, né, porque nós tivemos um resultado prático de arrecadação de eletroeletrônicos. Também é um dia divertido, que as crianças brincam, se divertem, participam das provas. Cada prova tem as premiações aqui que nós conseguimos junto aos nossos patrocinadores, a Usina Batatais, outras tantas empresas da nossa cidade que vieram apoiar para que a gente pudesse fazer uma manhã bastante divertida. A gente é parceira há muito tempo, né, da Prefeitura, do Vitor, então nessa Semana do Meio Ambiente a gente não podia estar de fora, né? Então a gente está participando, nós temos também as nossas ações de meio ambiente, a gente tem uma área de meio ambiente na usina que cuida, né, das ações de meio ambiente o ano todo, mas é claro que essa semana é uma semana especial onde a gente concentra mais ações voltadas para esse olhar, né, mais criterioso para meio ambiente, natureza, preservação. Então, assim, parceria com a Prefeitura, com o Vitor, a gente está participando dessa semana, né, do Esporte pelo Clima. Nós tivemos a nossa área de meio ambiente visitando algumas escolas essa semana, dando palestras sobre preservação, reciclagem, enfim, né? Como cuidar da natureza, cuidar dos nossos animais, cuidar das nossas plantas, cuidar das nossas árvores, né? Então o pessoal foi até as escolas. Hoje a gente está aqui participando da gincana, a gente é parceiro, né? A gente vai dar uns brindes aí para eles depois, para a melhor torcida, a torcida mais animada, mas eles estão arrasando aqui. Então, assim, muito bacana participar, a gente é sempre parceiro. Envolveu todos os nossos alunos de 3º anos da rede municipal. A gente não é como fazer para todas, né, todos os alunos, toda a escola, mas nós elegemos o 3º ano, que é uma turma, né, que tem aprendido sobre a questão ambiental e participado agora na gincana.
Em Franca, um homem foi preso por violência doméstica após fugir carregando o próprio filho, um bebê de 2 meses. Imagens de câmeras de segurança mostram a mãe correndo atrás enquanto a polícia militar acompanhava a situação e tentava negociar. Segundo a polícia, o suspeito teve uma crise de ciúmes após discutir com a companheira. Durante a fuga, que percorreu aí mais de 1 quilômetro pela Avenida Carlos Roberto Haddad, ele agrediu a mulher na frente dos policiais. Para contê-lo, a PM utilizou então uma arma de choque. O homem foi levado à delegacia e preso em flagrante. A guerra no Oriente Médio provoca tensões em rotas estratégicas e encarecem o petróleo internacional, elevando os custos logísticos. Silvia Pereira fala do reflexo causado no comércio de óleo no Brasil. Veja. Nesse momento, o que nós estamos fazendo? Essa guerra, ela pegou todo mundo de surpresa, porque nós achávamos que não houvesse guerra. Porque o lubrificante ele ficou mais ou menos 4 anos e meio de ladeira abaixo, descendo abaixo. Só que no dia 27 de abril, nós tivemos um reajuste em todas as bandeiras, Ipiranga, Texaco, Shell, Petrobras, Mobil, Castrol, de 19% a 37%. O que significa isso? Vamos supor, um óleo que nós vendíamos 15,40, base sintética, vendemos durante 4 anos e meio por R$ 26,90, hoje nós temos que vender ele no máximo a R$ 35,90. É a Silvia? Não, não é a Silvia. É o impacto que a guerra está trazendo para nós. Nós temos 2 indústrias brasileiras que estão paradas, deterioradas, porque nós não temos indústria de refinaria no Brasil. Vamos, a princípio, daqui uns 2, 3 anos, pode ser que tenha, porque isso está prejudicando o mercado não só brasileiro, mas como o mercado internacional. O nosso serviço de troca de óleo, o que a gente está fazendo? A gente está procurando não repassar todo o aumento que está tendo, porque o nosso distribuidor, ele nos disse, olha, vocês fazem assim, vamos trabalhar assim, que é melhor assim para todo mundo. Umas diretrizes que a gente tem. Então, quando você tem um distribuidor que ele te dá um respaldo, a gente fica mais saliente do que vai fazer. Não que está convicto, tanto é que você pode comprar por um preço hoje, como cedo, como à noite, você já não vai pagar mais aquele preço que foi o custo. Mas o que a gente sabe agora, até o momento aqui, que eu estou recebendo um vendedor aqui, que vai ter um outro aumento no lubrificante. Sabem o valor que é? Nós não sabemos o valor que é. Pode ser de 10%? Pode ser de 10%. Pode ser de 20%? Pode ser de 20%. Para a gente encerrar aqui, né? Que mensagem você gostaria de deixar aí, né? Para as pessoas que são atendidas aqui por você? Nesse momento, nós estamos muito atenciosos a vender com qualidade, atender todo mundo bem, não explorar ninguém, que a Cooperlube não gosta disso, gosta de fazer o serviço com eficácia e gosta de ter preço para atender todo mundo. Silvia, agora no momento o preço não é mais aquele? Não, gente, não é. Mas o pessoal está batalhando para ver o que consegue fazer. As companhias, elas estão mexendo o doce para ver como vai ficar. O que vocês estão fazendo? Nós estamos tentando acompanhar o que vai acontecer e procurar fazer o melhor preço para o cliente, como vinha sendo feito, para todo mundo, de A a Z. Não tem diferença de nenhum para o outro. Para quem não sabe onde é a Cooperlube? O nosso endereço é Rua Tomás Alberto Otley, o nosso número é 1595, no bairro de Vila Cruzeiro. E o telefone é 3662-4800 e o zap é 993-167939. Nós vamos falar um pouquinho do Dia Nacional da Educação à Distância, aqui com Evandro Ribeiro, com Tuca, gratidão pela participação. Boa tarde. Boa tarde, Luciano. Um prazer estar aqui mais uma vez. Agradeço a educadora por abrir esse espaço para nós. Acho que é um dia importante por falar de educação, um dia importante por comemorar essa data que representa essa modalidade de ensino tão importante para o nosso país. Então, nós temos que agradecer mais uma vez aí a abertura que a educadora sempre nos dá. Bom, modalidade que tem se destacado, né, tem sido cada vez mais importante para o acesso e que a gente vê que gerou uma transformação nas últimas décadas aí no ensino no país.
Com certeza. A gente percebe, vou falar aqui de 1995, quando talvez a primeira e mais significativa iniciativa de EAD lá no Mato Grosso, pela Universidade Federal do Mato Grosso, trouxe à tona o curso de pedagogia. Eles, na verdade, experienciaram na época assim, um momento muito importante. As professoras, na sua maioria, pessoas numa média de 45 anos, estavam em sala de aula sem sequer ter o curso superior. E a EAD conseguiu romper essas fronteiras, essas limitações geográficas e estruturais que nós temos no país do ponto de vista do ensino superior e possibilitou que elas tivessem acesso a um curso superior. E de lá para cá uma série de outras iniciativas, e hoje a gente considera a EAD como a mais democrática das modalidades de ensino, comparando com o presencial, porque ela chega aonde o ensino presencial não chega. Exatamente. Ela não é nova, a gente pode dizer isso, né? Porque a gente já tinha estruturas de ensino à distância experimentadas. Aí a gente brinca muito da história do Instituto Universal Brasileiro, não é? que era um curso de formação pontual, mais básica. Não é? A gente sempre teve na rotina feminina, por exemplo, né, os cursos de modelagem, de costura por revistas, etc. Mas faltava ainda a questão que eu acho que é o ponto primordial, que é a questão tecnológica, né? Que de fato deu suporte para que essas ações pudessem atingir o curso superior. Exatamente, você traz um exemplo importante, que é o Instituto Universal Brasileiro, que ele utilizava o meio físico, né, o material didático físico, que eram as revistas, os cadernos, onde você recebia, você absorvia o conteúdo, transformava em conhecimento, era avaliado, submetia isso pelo correio, tinha uma avaliação, à medida que você evoluía, você recebia sua certificação. Aí depois veio o rádio e a TV, com a Fundação Roberto Marinho, o Telecurso 2000, que aconteceu aos finais de semana. Muitas pessoas da área das indústrias automotivas, metalúrgicas, tiveram formação por meio do Telecurso 2000. E agora, com a tecnologia, a gente chega num momento assim, de grande discussão do ponto de vista agora do uso da inteligência artificial dentro desse processo, que talvez seja aí a última, pelo menos contemporaneamente falando, a última fronteira que a educação à distância está enfrentando, que é, no bom sentido, de lidar com a inteligência artificial dentro do processo de aprendizagem. E, hoje também a gente vê uma questão prática, né, que tem um know-how muito grande, é muito bem avaliado na questão do ensino à distância, rompeu fronteiras, né, dentro do país, chegando a regiões que o acesso era muito difícil, rompeu fronteiras até do próprio país, não é? E de fato a gente vê que o próprio ensino no claretiano evoluiu a tal ponto que não é só o ensino à distância, é o ensino à distância com um padrão de qualidade que foi pré-estabelecido. Exatamente, nós estamos falando, no caso específico da nossa instituição, do claretiano, de 20 anos, que vai se completar agora em 2024. Então foi uma trajetória que ela trouxe uma evolução natural à medida que as tecnologias evoluíram no início. Nós tínhamos um modelo muito parecido até com o próprio Instituto Universal Brasileiro. Nós tínhamos alunos em regiões do país que não havia acesso à internet, nós chamávamos de alunos offline, então eles trabalhavam por correspondência, enfim. E a gente procurou evoluir sem perder de vista toda essa mudança significativa que aconteceu nos últimos anos, essa questão da expansão geográfica também, que é uma bandeira que a instituição adotou, não só do ponto de vista de uma questão mais estratégica, ligada à sustentabilidade, mas do ponto de vista social. Então hoje, quando você olha o mapa de polos, que são esses centros onde é possível que a educação à distância aconteça, você vê uma presença muito forte nas regiões norte, nordeste do país, não só nos grandes centros. Então nós temos uma distribuição com esse viés social, que acho que é de fato o grande fator que cria um valor específico para a educação à distância, que é levar o ensino superior a quem não teria oportunidade, não fosse a modalidade. E é bacana também a gente ver o histórico do próprio claretiano, né, com a implementação, porque muda a própria estrutura da instituição, não é? A gente tinha a questão dos acordos, né, com os governos mais distantes inicialmente, para os alunos do presencial, não é? A gente teve, por exemplo, uma geração aí de pessoal do Acre, né, que vinha aqui estudar na educação física, etc. E hoje você leva o polo direto para a região, né? Não existe mais a necessidade do deslocamento físico desses estudantes para cá. Exatamente. Então, eu até comentei de manhã, eu passei pela difusora também para falar um pouco sobre essa data. E eu falava sobre isso. Teve um exemplo muito marcante que em 2009, 2010, quando nós chegamos, se não me engano, acho que foi em 2010 mesmo, no Acre, em Rio Branco,
Nós fomos lá e fizemos todo um movimento de mídia para anunciar a chegada da instituição, e as pessoas viram onde nós estávamos alocados, ali num colégio, e os ex-alunos foram lá. Falaram, poxa, mas vocês estão aqui, por que vocês estão aqui? Olha que bacana. As pessoas vinham do Acre para cá num dado momento, e hoje a instituição chega lá, e em Cruzeiro do Sul, que é o município interiorano ali do estado, é a maior concentração de cursos na área da saúde sendo oferecidos, e nós somos o primeiro curso privado, que é uma instituição pública lá, a oferecer cursos de fisioterapia. Então a PAI hoje de Cruzeiro do Sul, ela recebe todo o corpo de alunos nosso num trabalho que até então não era desenvolvido. Então você vê, não dá para medir a educação pela própria ação de formação de um curso superior, tem que medir todo o impacto que ela traz no entorno. E Rio Grande do Sul, e Cruzeiro do Sul, perdão, é um exemplo muito, muito rico da importância dessa modalidade. Exatamente. A gente falava da questão tecnológica, né? A Vânia parabenizando aqui pelas ações e colocando uma questão bacana a respeito disso, né? Porque antes a gente tinha, num primeiro momento, né, o correio com uma tecnologia que possibilitava isso, depois entra a TV com os telecursos, enfim, não é? Até a própria qualificação, muitas vezes, né, a gente conseguia fazer com locação de satélite, uma ou outra aula, etc. Hoje a gente tem o polo, mas além do polo você tem o próprio computador com a internet, que você, né, não necessita muitas vezes do polo, você se conecta direto com a instituição e faz o EAD da sua casa, né? Então, ela pontuando isso, né, o quanto o avanço tecnológico deu a possibilidade aí. Obrigado, Vânia, pela sua contribuição. De fato, você tem toda a razão. E a gente tem até discutido muito o papel do polo hoje. O polo nasceu dentro desse movimento que não havia tantas possibilidades, então era necessário uma estrutura, do ponto de vista da entrega de serviços e de espaços físicos dentro do polo, 20 anos atrás, 15 anos atrás, e a gente tinha que correr com espaços geralmente alocados em escolas, que tinha uma estrutura ou outra de laboratório, e hoje nós temos entendido o polo como um agente de captação de novos alunos, um agente de relacionamento de novos alunos, e com a infraestrutura voltada para cursos que exigem, como cursos na área da saúde. Então eu trouxe o exemplo de Cruzeiro do Sul. Quando você observa a estrutura do nosso polo lá, existe uma série de laboratórios para que essas pessoas desenvolvam a atividade. Então, para quem não é do meio da educação, ouve o termo educação à distância e inclusive algumas falas infundadas, o aluno se forma em enfermagem à distância sem pôr a mão no paciente. Não, pelo contrário, existe uma carga horária que a legislação determina de 30% ao máximo de atividades presenciais, e as instituições fazem os 30%, só não fazem mais porque a legislação não permite. Mas existe toda uma estrutura que faz com que esses profissionais tenham toda a vivência prática que é necessária para aquele curso. E justamente, não é? Antes a gente tinha o conceito do polo muito na questão dos cursos que eram oferecidos inicialmente, né? De sujeito que não tinha um computador, não tinha um acesso à internet, não é, fazer a atividade, e agora com essa mudança que você coloca, né? Não, eu vou lá fazer a parte prática do curso. Exatamente. Que de fato tem que ser presencial. Exatamente, tem toda essa, e é interessante até do ponto de vista da oferta de cursos. A EAD no Brasil, ela começa muito forte, ela ainda se faz forte nessa área, na área de formação de professores. Então nós tivemos lá pedagogia. Hoje a pedagogia é ainda, falo de um histórico de 20 anos pelo menos, o maior curso em número de matrículas. Começa com a formação de professores, com uma estrutura voltada mais com essa perspectiva de escolas, de sala de aula. Aí depois entram os cursos de tecnologia, área da gestão, até chegar por último na área da saúde. Foi onde então o polo teve toda uma transformação na sua estrutura e no sentido que ele tem dentro do processo, né, de aprendizagem dos alunos. E com participação dos espectadores. A gente falava, né, de avanço das tecnologias no último bloco, e a Karina perguntando, né, o que é que está por vir? Olha, é difícil, uma resposta de 1 milhão, né? Digamos assim, obrigado pela participação, Karina. Eu acho que eu olho os desafios, eu acho que é a manutenção da educação à distância de qualidade, a amplitude da oferta para que mais pessoas tenham acesso de modo igualitário ao ensino superior. Eu acho que essa é a função e a grande essência da educação à distância. E eu acho que a inteligência artificial, ela chega como um paradigma a ser quebrado. A gente tem ouvido muito um comparativo, uma analogia com a época da calculadora. Quando a calculadora foi socializada, os professores tentando entender como seria o uso da calculadora em sala de aula. Hoje isso já é fato consumado e nós estamos buscando entender agora o sentido da inteligência artificial dentro desse processo. Hoje nós temos as inteligências generativas, que você consegue
construir um texto a partir de provocações. A ideia é entender de que forma a gente pode inserir isso no processo de ensino-aprendizagem. Isso causa uma mudança natural no escopo da atuação do professor, tentando entender quais novas competências, e essa evolução de competências ela vem sendo amplamente, ela vem acontecendo de modo muito extenso, principalmente no pós-pandemia. Então eu viria como essa evolução tecnológica os próximos desafios aí para a gente enfrentar nos próximos anos. Muito bom. E é bacana pensar nisso, né? Porque cada vez mais a gente tem gerações mais alinhadas com a tecnologia. Porque também a gente passa por período de transição, e a gente acabou vendo isso no EAD, em que você tinha a dificuldade de assimilar a própria tecnologia, né? Eu me lembro, num período, eu estava na faculdade ainda, eu trabalhei num projeto que era de levantamento a respeito, era um curso que estava sendo oferecido pela USP e pela Unesp para professores da rede, para auxiliar no uso de TV, câmera, em sala de aula, mas que na verdade era uma pegadinha. Por quê? Né? Há um tempo antes, tinham sido fornecidos para as escolas TV, videocassete, câmera de vídeo e máquina fotográfica, para todas as escolas do país. E aí eles iam implementar a fase 2, que eram os computadores, iam começar a chegar computadores nas escolas. E aí eles alguém teve uma ideia que foi muito boa, assim, ó, antes de pôr o computador, vamos avaliar como é que estão as outras tecnologias que foram mandadas. E aí mandaram um questionário. 80% das escolas não está quebrada, nós não estamos usando para estar quebrada. Mandaram os técnicos, não tinha nada quebrado. As pessoas não sabiam utilizar. E aí esse curso tinha a pegada que era o quê? Olha, vamos dar um curso que ensina a usar a TV, o vídeo e etc., né, das ferramentas, só que os professores recebiam uma apostila, discutia no HTTP lá a respeito da apostila, e depois entravam online para responder os questionários. Né? A ideia não era só o curso, a ideia era levantar quantos % conseguiam entrar online e responder o questionário, porque dependendo do percentual daquelas respostas, seriam as primeiras escolas a receber os computadores. Ó, aqui o pessoal dá conta de utilizar, aqui não, a gente precisa mandar um curso antes para... Né? A gente perdeu um pouco dessa barreira do medo tecnológico, que era o fator inicial, um grande complicador. Desculpa. Sim. A gente tem que olhar para frente, né, nessa perspectiva de evolução, mas sem perder de vista o passado. Ou seja, hoje quando a gente olha para o grosso dos professores que estão diretamente envolvidos na educação básica, enfim, a gente percebe que eles vêm de uma formação analógica, ou seja, a inserção das tecnologias ela é muito recente. E a gente precisa fazer com que o olhar para frente também reflita no passado, através de programas de formação. E o exemplo que você trouxe aqui é clássico. Nós vamos alimentar, abastecer quem de fato vai conseguir utilizar esse recurso, e é um desafio muito grande, e a gente está vivendo essa transição do analógico para o digital. Hoje, acredito eu, que não tenho dados precisos, mas a gente já tem um índice considerável de professores que já estão mais antenados no sentido do uso da tecnologia. É claro que hoje todo mundo lida de alguma forma ou de outra com ela, mas a gente precisa entender o sentido do uso da tecnologia, né? Então eu acredito que para os próximos anos, e a pandemia trouxe uma força maior para isso, deva ser um caminho aí a ser superado, essa transição do analógico para o digital. E de fato, né? E você coloca um ponto primordial, né? A pandemia forçou essa questão, não é? Acelerou esse processo e de uma maneira também muito bacana, né? No sentido de haviam já várias ferramentas lá disponíveis, não é? que ninguém utilizava muito pouco, não é? Aqui mesmo, né? A gente começou a usar ferramentas para fazer entrevistas online que já estavam lá disponíveis e que a gente não utilizava, né? Mas também a gente viu a criatividade, né? Porque o que a gente viu também de gambiarras sendo produzidas, não é? E de professores que não tinham a estrutura de um tripé, etc., que improvisaram e construíram essas tecnologias, e que muitas acabaram virando ferramentas tecnológicas depois, né? Foram adaptadas e aproveitadas em larga escala. Eu acho que o exercício da criatividade aqui a gente tem que enaltecer e parabenizar os professores, todos eles, pelo esforço que tiveram para fazer dentro do possível, como o Luciano colocou, de adaptar um tripé, de tentar fazer com que o celular que estava sendo compartilhado com o filho pudesse ser usado para uma transmissão. Eu acho que se há uma classe que foi forçada ao estímulo criativo foram os professores, mas isso acho que foi muito bom, acho que despertou, mesmo que forçadamente, essa adesão
adaptação às novas competências, às tecnologias, e a gente já percebe o reflexo disso. No concurso do Estado de São Paulo, uma das etapas lá para os candidatos era você dar uma aula gravando um vídeo, ou seja, um vídeo de uma aula, ou seja, já desperta no professor, no processo de aprovação de uma futura carreira docente, essa competência de uso de tecnologias. Então está consolidado e é um caminho sem volta. Não, é muito bacana. Também é bacana, né, a gente pensar nisso que a gente estava falando, né? Olha, tem um caminho longo do porvir aí, né, do que pode ou não ser implementado, e isso só é definido na prática, né? Isso também é legal, né? E foi uma questão também que a gente viu com a pandemia, né? O Claretiano, por exemplo, já tinha um know-how junto aí com mesmo no colégio, não é? Um know-how do online, né? De parte do conteúdo online. Então a gente viu que a migração foi muito tranquila, né? Tanto para os cursos presenciais da faculdade, etc. Eu já tenho, enquanto outras instituições que eram só presenciais sofreram muito. Sofreram, inclusive nós participamos de várias comunidades, de fóruns, e nós tivemos o cuidado de possibilitar assim, o compartilhamento de ideias, porque estávamos todos nós diante de uma mesma situação, que precisávamos fazer a coisa acontecer de alguma forma, e as experiências da EAD trouxeram luz a muitas iniciativas, mas mesmo nós, assim, com todo o know-how, eu acho que a pandemia trouxe uma necessidade, um despertar novo pro tema da questão do relacionamento com o estudante, de você enxergar, e aí eu replico a fala do nosso reitor, do Padre Sérgio, que fala do olhar cuidadoso para a pessoa enquanto um ser individual, singular, porque a pandemia forçou naturalmente a instituição ter um olhar um pouco mais cuidadoso, não que não tinha, mas assim, despertou um olhar mais cuidadoso para o estudante, entendendo que cada um, na diferente região do país que reside, tinha alguma situação específica que a pandemia aprofundou de alguma forma, seja ela no sentido positivo, e os exemplos são poucos, mas negativamente muita coisa aconteceu. Então o olhar cuidadoso para aquele estudante, para nós da EAD, que às vezes trabalhamos com escala, uma coisa um pouco mais pasteurizada, digamos assim, fez com que a gente revisse muito dos nossos conceitos também. Então foi uma aprendizagem para todo mundo. E é interessante isso, né? Porque também a gente viu, né, no pós-pandemia aí, o quanto essa ausência do processo humano de troca fez falta, não é? Ainda mais com os pequenininhos, né? Que muitos professores relatavam isso, né? Eles não aprenderam, né? Ou os que já tinham iniciado o processo, desaprenderam a socialização. Né? Então a gente teve que ensinar ou entrar num processo de passo a passo de socialização. Exatamente, e entendendo a socialização nas suas diferentes nuances, né? Quando você está em uma residência com uma família que tem um acesso à internet, vários dispositivos, isso interpretado de uma forma. Quando você vai para o princípio da desigualdade, a gente vê as dificuldades que a população em massa tiveram em relação ao uso dessas tecnologias. Eu acho que assim, despertou na classe do professorado como um todo, nas pessoas que pensam as políticas públicas de educação, uma necessidade de revisitar também alguns aspectos, o fornecimento de recursos para que as pessoas tenham aí numa futura situação semelhante, condições de dar continuidade nos seus estudos sem que haja prejuízo. A pandemia trouxe esses dois cenários também, uma situação de conforto, considerando todos os impactos da pandemia, mas trouxe também uma preocupação muito grande em relação ao acesso. Eduardo aqui também parabenizando pelas ações, né? Parabenizando o Claretiano por ser um exemplo aí no trabalho junto ao EAD. A gente citava, né? Você citava aqui a questão da inteligência artificial como uma ferramenta promissora aí dentro do processo. Ele coloca, né, que concorda, né, que ainda a gente vai ter que entender até onde isso caminha, mas ele coloca também a respeito da questão do metaverso, não é? Dessa questão mais imersiva, dos óculos de realidade virtual, né, que é uma promessa, mas que ainda é pouco acessível. Eu participei de um evento e uma instituição de ensino fez inclusive uma imersão mais aprofundada no uso desse tipo de tecnologia.
Hoje ainda é muito incipiente, as iniciativas são muito incipientes, as iniciativas, até do ponto de vista do que você próprio mesmo colocou, Luciano, que é em relação ao custo. Hoje os custos são altos, mas eu acho que à medida que for barateando, que for se tornando mais acessível esse tipo de recurso, isso vai trazer muita contribuição para o processo. A gente olha, por exemplo, a área da saúde, você vai ter condição de realizar experimentos e aprofundar. Hoje nós temos um acervo de laboratórios virtuais considerável no país, muitas instituições fazem uso, mas ele ainda tem muita limitação do ponto de vista da questão imersiva. Você simula lá um experimento de física e química, mas você não tem condição de dar um passo adiante nessa perspectiva mais imersiva. E o metaverso, todo esse conjunto de possibilidades que está por trás dessas iniciativas, vão com certeza mudar ainda mais o paradigma. Eu acho que foi bacana a colocação do Eduardo, que a gente fala de inteligência artificial, mas tem também esse aspecto mais imersivo do metaverso, também como um desafio aí, respondendo à pergunta da colega no bloco passado. Natália, também parabenizando aqui pelo trabalho de excelência que o Claretiano faz e perguntando disso, a gente estava falando da estrutura dos polos, né? Quantos polos, qual a cobertura, aonde o Claretiano está hoje? Hoje nós estamos presentes em todos os estados da federação, salvo engano, são 116 polos, algo em torno disso. Me corrija se tiver alguém da instituição assistindo e eu falei errado, mas é essa presença pulverizada em todos os estados da federação, nas grandes capitais, nas regiões mais interioranas, dentro desse movimento muito social. A gente tem essa preocupação com esse viés social, de se fazer presente, de estimular o desenvolvimento de projetos sociais no entorno. Chega uma proposta da extensão universitária, onde os cursos terão que destinar 10% da sua carga horária total para atividades de extensão. Atividades de extensão, para quem não conhece, são atividades que acontecem fora dos muros da instituição e que têm o caráter de uma prestação de serviços para a sociedade. Então, o estudante precisa, dentro da sua área de atuação, enquanto curso, enquanto profissão, desenvolver algumas atividades que fazem sentido para aquela população que ele está alocado. Isso tem uma perspectiva regional, ou seja, o aluno que está lá em Macapá, ele vai desenvolver uma atividade em Macapá, que tem a relação com o seu curso. Isso faz com que o polo, além dessa questão de uma presença na formação, traga mais benefícios para a sociedade, que é o objetivo principal, é a função social das instituições de ensino. É produzir o conhecimento e fazer com que o conhecimento chegue para a sociedade de alguma forma. Também é importante destacar, não é, que dentro dessa estrutura que permeia aqui, o Ivan coloca isso, né, você tem cursos que dependem do polo, porque tem as atividades práticas, mas você tem uns que não, que você consegue fazer pelo online, independente dessa estrutura do polo. Hoje existe uma prerrogativa legal que não existem cursos 100% online. Em que sentido? Você tem uma determinada gama de atividades, e aqui eu destaco a avaliação, processo avaliativo, que pelo menos um dos instrumentos avaliativos precisa ser presencial. Você vai ter que se deslocar, Você tem que se deslocar até o polo. Então, por mais que haja condições do ponto de vista pedagógico e processual para você fazer um curso 100% online, você ainda tem algumas exigências que se tornam necessárias, por exemplo, o cumprimento dessas atividades presenciais. E aí tem um ponto de vista importante que você olhando do ponto de vista da instituição, fazer um curso à distância, ele é de uma forma, mas do ponto de vista do estudante, no que se refere à presencialidade, ele se apresenta de outra forma. Por quê? Hoje os estágios, por exemplo, são presenciais, mas eles não são presenciais para a instituição, eles são presenciais para o aluno. O que a instituição precisa fazer enquanto gestora de um curso é oferecer uma avaliação online, mas o estudante ele tem que cumprir o estágio presencial. E a extensão acontece dentro dessa tônica também, de ser realizada presencialmente. Então é importante a gente destacar esses olhares do ponto de vista da instituição e do estudante para entender esse contexto da presencialidade. E aí você coloca também uma questão bacana, né? Porque a gente estava falando de extensão e o estágio acaba também de determinada maneira fazendo um processo de extensão, né? Porque quantas instituições, você citou por exemplo o caso de uma APAE específica, né? Mas de quantas instituições que conseguem, né, fortalecer o seu serviço, as atividades por meio do estágio? Com certeza, eu trago o exemplo de Batatais aqui. Os nossos campos de estágio são algumas UBSs, a APAE, o hospital, a própria clínica, enfim, uma série de serviços. Eu trouxe aqui especificamente os cursos na área da saúde para me referir aos estágios. E os alunos que estão lá, assim, são
entre aspas, mão de obra que estão lá para complementar toda a estrutura de profissionais que estão nesses... É claro, respeitadas as limitações de atuação de um estagiário, mas trazem muito sentido. Eu acho que é importante a presença do estágio nas escolas também. Hoje nós temos, não só aqui em Batatais, mas em toda a região, uma presença muito forte de estagiários acompanhando professores, desenvolvendo atividades dentro das escolas e fora aí as empresas e outras tantas áreas. Então é fundamental também essa relação do estagiário, e ela é muito importante. Para o estagiário que acaba tendo a oportunidade de trabalhar um pouco na perspectiva prática para associar a teoria que ele aprendeu e do ponto de vista da contribuição para aquele espaço, né? E de fato, né, quando a gente pensa, por exemplo, a infraestrutura pedagógica do município, né, quando a gente vê o impacto do claretiano no cômputo dos professores que a gente tem na cidade, né, é gigantesco, né? Grande parte desses professores passaram pela instituição, né? Quando você olha no cômputo dos estágios também, não é? Então isso mostra o papel da instituição, de fato, não só no processo simples de formação, mas também na formação de professores. Isso é 100% precisa a sua fala, Luciano. A gente dá para fazer uma conta aqui tranquila. Eu acho, eu arriscaria dizer que pelo menos 60%, 70% do professorado hoje de Batatais ou fez uma graduação, ou fez uma, se não mais, ou fez uma graduação, uma pós-graduação na nossa instituição. E é bacana quando a gente vê, recebemos os alunos para encontros de formandos de 10 anos, 20 anos de turma, o peso que isso traz quando as pessoas falam o que estão fazendo. Eu sou diretor de uma escola, eu sou professor de uma escola. Então a gente percebe que a educação como um todo, eu trago a educação porque talvez o principal, o carro-chefe do ponto de vista quantitativo de alunos da instituição. Então a gente tem uma presença muito forte aí nas diretorias de ensino, esse conjunto de professores formados conosco. Carolina aqui também parabenizando, não é, falando desse crescimento expressivo, né, da importância do EAD, e colocando também, não é, a ferramenta da própria infraestrutura que a gente tem no presencial e que dá todo esse suporte para o EAD aqui na cidade, né? O quanto a instituição é bem estruturada. No passado, a legislação ela exigia que para você ter um curso à distância, você deveria ter um curso presencial para poder ofertar. Hoje, essa legislação está um pouco diferente. Acho que a coisa mais óbvia, você ter uma experiência, você ter um corpo docente constituído, você ter uma infraestrutura de laboratório, você ter um know-how, uma expertise para poder pensar esse curso, ou seja, a entrega de uma proposta pedagógica ancorada nas tecnologias, que é a essência da EAD. Então faz todo sentido a fala da nossa colega, e a gente se faz valer muito dessa estrutura do aprendizado que o presencial traz para nós, do ponto de vista de infraestrutura, de corpo docente, de produção de conhecimento em si, de bibliografias e por aí vai. E a gente percebe isso, né? 2015, né, do EAD em volume. Ao mesmo tempo, a gente vê também a questão da evolução da própria avaliação dos cursos, né, no perfil de como avaliar, e também sempre na perspectiva, né, muitas vezes a gente joga para a instituição, mas é a instituição conectada com as diretrizes que você tem do MEC. Né? A instituição pode agregar, mas nunca fugir do que as diretrizes estabelecem. Com certeza. E a avaliação do Ministério da Educação, nós chamamos de regulatório, né? Todo o processo que envolve avaliação de cursos, avaliação de instituição, ela tem esse propósito de tentar enxergar de que forma que as instituições estão atuando, estão entregando os seus cursos, avaliando indicadores de corpo docente, de aprendizagem, de pesquisa, de infraestrutura. E é um desafio grande você manter esses indicadores num patamar aí que é considerável um patamar de qualidade sob a ótica dessa avaliação. E também nós tivemos, inclusive no último domingo, ontem, né, a prova do ENAD, que é uma forma também do Ministério da Educação, através do INEP, avaliar a aprendizagem desses alunos do ponto de vista não só de conhecimentos, mas que profissionais das instituições de ensino estão entregando para o mercado de trabalho. Então a prova do ENAD, ela tem uma perspectiva não só conteudista, mas uma perspectiva de análise de competências, análises situacionais, de situação-problema, de uma série de questões que querem fazer com que o Ministério tenha dados e indicadores para entender que tipo de profissional o claretiano ou outra tanta instituição está entregando, está levando para o mercado de trabalho.
Vanessa perguntando aqui a respeito dos desafios das diferenças regionais, né? Quando a gente pensa que a instituição está no país todo, não é? E você citou, né? Está em capitais, nas principais capitais, mas também está no interiorzão, está em comunidades com características específicas, né? Indígenas, quilombolas, etc. Como é que é trabalhar isso e adaptar ao conteúdo? Vanessa, eu vou usar o seu termo e vou colocar em caixa alta desafio, porque é um desafio muito grande. Eu vou fazer um resgate ao passado aqui. Nós começamos em 2004 efetivamente e foi meio que um estouro assim. Nós saímos de 500 para 1.500, 2.000 alunos num tempo curto e com essa expansão para o Brasil afora. E nós aqui vivemos, e aí eu quero fazer uma ressalva, um abraço especial para todos os colegas que trabalham no Claretiano. Nós vivemos um momento muito importante de tentar entender esse aspecto cultural, porque a gente se coloca numa situação de conforto quando comparado a outras situações do ponto de vista de internet, de recursos, e a gente se enxerga dentro da nossa bolha. Então, quando você não consegue enxergar a pessoa de onde ela está, dentro da sua cultura, das suas limitações sociais, de infraestruturas, econômicas, e o aspecto cultural nesse sentido é muito forte, foi necessário fazer todo um exercício de dizer para a pessoa, olha, não se coloque no seu lugar, não se coloque como um batataense no estado de São Paulo, com uma internet de ponta, que eu falo da internet porque ela é um grande instrumento aí de mediação. E você precisa se colocar no lugar do nosso estudante, que está numa região com a internet não tão veloz como a nossa, numa questão cultural diferente, que vem de características sociais diferentes. E foi um exercício bacana. E nós conseguimos resolver, ou pelo menos tentar resolver, muito quando nós trouxemos os supervisores de polo, que são os gestores que são locais, são contratados daquela região, para cá. E eles puderam compartilhar as suas situações, as suas experiências, mas a barreira cultural hoje, social, econômica, ela é um fator assim importante e as instituições fazem diferença dentro dos seus processos a partir do entendimento desses aspectos. Quando você se isola dentro de uma percepção individualista e regional, você peca muito no sentido de esse olhar para um Brasil que tem aí nuances extremamente diferentes aí nesses aspectos. Exato, não é? Eu me lembro de ter conversado com vários representantes da instituição mais de uma vez, por exemplo, quando a gente falava da missão Moçambique, não é? Inclusive da implementação de estruturas educacionais, etc. E, ao mesmo tempo, ficava o questionamento, né? Olha, é distante, é uma realidade muito diferente, mas dentro do Brasil a gente tem tanto quanto. Tanto quanto. Né? Com um desafio extremamente similar e no nosso quintal, assim, a gente pode dizer. Eu tive o privilégio, Luciano, eu trabalhei muito tempo na parte de abertura de polos, relacionamento junto com o Rodolfo, que é um grande amigo e hoje também está à frente desse projeto. Nós tivemos a oportunidade de viajar praticamente todos os estados da federação, fazer esse processo de abertura. E é bacana ver, eu vou destacar aqui Parintins, nós falamos aqui nos bastidores de Parintins. Quando nós chegamos em Parintins, nós somos a primeira instituição de ensino superior do município. Havia uma iniciativa de um instituto federal, salvo engano, e o Claretiano chegou em uma parceria com a Diocese, então nós fomos na rádio comunitária lá para falar, rádio da Diocese, e aquilo criou um alvoroço porque as pessoas tinham que se deslocar até Manaus ou até Belém para fazer os seus cursos, ou até Santarém. Então foi um impacto, e as pessoas assim, nossa, vai ter uma faculdade aqui na minha cidade, eu vou poder fazer um curso de pedagogia, de administração. Então isso mostra a importância da modalidade e mostra a importância do respeito àquelas pessoas. E me lembro que nós saímos para fazer alguns passeios para visitar as comunidades ribeirinhas, e as pessoas não se enxergavam fazendo um curso superior. Os alunos terminavam o ensino médio e ficavam por ali, sem oportunidade. E a gente chegava com um anúncio, com um panfleto, olha, vai ter uma faculdade no prédio da Diocese, você vai poder fazer pedagogia, vai poder fazer administração, etc. A pessoa fala, mas como assim? Você vai uma vez por mês, vai ter um transporte, e toda a mobilização social. É bacana que transcende essa relação da instituição com o curso em si, com a oferta. Isso acaba envolvendo, e no caso nosso, pelo carisma confessional católico, a gente tinha uma abertura, tem uma abertura muito grande, então nas missas eram anunciadas, e aquilo era tido como festa, assim, uma coisa muito bonita, muito bacana. E é um pouco da identidade a Batatais também sendo representado aí Brasil afora. Sem dúvida, sem dúvida. E de fato é uma questão marcante, né? Que eu já vivenciei, já presenciei isso, estando em outros locais, em outras regiões. Quando eu falava que era de Batatais, as pessoas citavam claretiano que um primo, um vizinho, a própria pessoa tinha feito algum curso na instituição.
não é? Virou de fato uma referência da cidade. Virou. Eu compararia hoje até a questão do carnaval, num tempo que talvez aqui regionalmente, pelo menos, né, era uma das marcas, o próprio acervo de Portinari. Hoje eu diria que Batatais é também conhecida pela educação. Gisele também parabenizando pelo trabalho da instituição e colocando uma coisa também interessante, não é? Que a gente já falava aqui, que é de infraestrutura mesmo. Ela coloca que o marido, né, estudou na instituição na época lá atrás da educação física com o pessoal do Acre, etc., né, e que ela fala da dimensão estrutural que a instituição ganhou, né, no sentido de ampliações, laboratórios, etc. E de fato, né, tem muita gente que não conhece o Claretiano por dentro. Exatamente. Obrigado, Gisele, pela sua contribuição. Parabéns aí ao seu marido pela escolha, né? Obrigado pela escolha da nossa instituição. Nós estamos falando de uma instituição fundada em 1970, né, Luciano? E quando a gente olha para o contingente populacional de Batatais, aí, em torno de 60, 63 mil habitantes, é um privilégio para um município desse porte ter uma instituição de ensino. E quando ensino superior, e quando a gente compara com outros municípios aqui do entorno, com essa mesma faixa populacional, a gente vê que o Claretiano se destaca. E a evolução dessa infraestrutura, dessa oferta de cursos, ela cresceu, ela foi muito, muito importante, muito significativa, mas eu vejo um diferencial que ela foi muito, muito equilibrada. A instituição o tempo todo procurou dar os passos no tamanho das suas pernas, sem querer ser ousado, apesar de que houve muita ousadia por trás desse processo, os números hoje traduzem bem isso, mas a instituição sempre foi muito ponderada no seu crescimento, na sua expansão, na sua expansão, e quando a gente compara com outros grupos educacionais, a gente percebe que o crescimento do Claretiano foi um crescimento mais sutil. Eu acho que isso reflete muito nessa estrutura, na qualidade que a gente pode tentar imprimir nos nossos cursos. Eu acho que foi tudo muito bem pensado do ponto de vista estratégico. E a gente percebe isso com a própria baliza do MEC, não é? Com as avaliações que são rigorosas, que tem todo aí um critério, e que o destaque do Claretiano não é à toa, não é? E que muitas vezes é uma coisa que eu costumo chamar a atenção das pessoas, né? Olha, eu vou fazer um curso em tal instituição, não é? E aí sempre a dica é, olha, como é que o MEC está avaliando esse curso, não é? Exatamente. Qual que é o padrão de avaliação dele para, de fato, você ter certeza que está pisando num território tranquilo aí de formação. É importante isso, Luciano, e a gente ouve até, não sei se as pessoas todos estão antenados e tiveram acesso a esse tipo de informação, que houve algumas falas, algumas críticas do ponto de vista de alguns órgãos e do poder público em relação à modalidade, porque houve um movimento que a educação à distância até o ano de 2017, ela vivia um cenário de uma certa limitação do ponto de vista da expansão, ou seja, não era fácil você abrir um polo, não era fácil você... Não que seja hoje, mas haviam algumas limitações que hoje não há. Exatamente para garantir um padrão de qualidade. Exatamente. Em 2017 houve uma mudança significativa na legislação e um movimento de expansão muito, muito desenfreado, muito expansivo no sentido mais amplo da palavra. E o processo de regulação, ele não conseguiu acompanhar e medir com a devida intensidade de anos anteriores esse processo de expansão, ou seja, não foi colocado nenhum freio. E hoje nós estamos vivendo um crescimento, já vivemos, na verdade, um crescimento exponencial da EAD, no número de vagas, no número até mesmo de matrícula, hoje saltando, superando, na verdade, os cursos presenciais. E eu acho que é necessário, para essa garantia de qualidade que a gente tenta imprimir, que a gente consegue mostrar por meio dos resultados, para que isso seja, de fato, envolva 100% dos cursos, 100% das instituições, para que a gente reduza um pouco essa expansão desenfreada e consiga, sem perder de vista a função social, o acesso ao ensino superior para todo mundo de modo igualitário, mas o ensino superior de qualidade. Exato. E também, não é, para que você tenha, como você coloca muito bem, ter qualidade nessa formação e para que o sujeito saia da universidade com uma perspectiva, não é? Não adianta também saturar o mercado, saturar determinada região com um perfil profissional que depois não vai ser absorvido, né? E aí você acaba causando também o que a gente acaba vendo em algumas regiões do país de uma ação de, né, o sujeito investiu em educação para quê? Né? Hoje existe sim algumas áreas específicas que têm uma demanda grande de profissional, que naquelas, e é importante a gente entender
que o escopo de uma formação superior, ela envolve inúmeras áreas de atuação. E às vezes as pessoas se concentram em 3 ou 4 áreas um pouco mais difundidas. Vou trazer o exemplo da educação física, que é a minha área. Então hoje tem todo um olhar mais digamos assim, proporcional do ponto de vista de quantidade de pessoas que atuam para essa área do fitness, área de personal, área de... enfim. Mas a educação física, ela tem um leque de abrangência de atuação que é muito grande. Então muitas vezes a gente, poxa, eu me formei e não consigo atuar na área porque eu quero ser um personal, eu quero trabalhar na área de fitness, mas tem muita coisa, tem muita concorrência. Poxa, mas por que não abrir os olhares para outras áreas? E dentro da sua trajetória, dentro da sua formação, e aí a importância de você ter uma visão ampla e aberta, por mais que você ingresse em um curso propenso a atuar em determinadas áreas, você precisa entender todo o projeto, para que você consiga enxergar e até fazer uma associação. Poxa, hoje em Batatais tem muitas pessoas atuando nessa área, mas na área, sei lá, de recreação e lazer, prestando serviço aí, na área de uma formação do ponto de vista da motricidade para crianças, tem menos. Então, assim, para as pessoas entender também que existem diversas áreas, porque com o crescimento, com a expansão, é natural que mais pessoas se formem, e é natural que mais pessoas estejam disponíveis aí no mercado de trabalho para atuar. Mas eu acho que tem mercado para todo mundo, eu acho que a gente precisa incentivar a formação, porque é através do ensino superior, é através da educação que a gente consegue transformar a sociedade. Exatamente, não é? E de fato, não é? Tendo uma possibilidade de dispositivos de uma fiscalização melhor e de se ver oferta e demanda também, não é? Porque a gente acabou vendo também, de certa forma, essa concorrência mais abrangente, afetando até as próprias instituições, não é? Com muitas vezes uma concorrência, eu colocaria desleal assim, né? Que o sujeito baixa a qualidade do curso, não é? Só para tentar roubar os indivíduos aí de outra instituição, sem se preocupar com esse critério de formação. Exatamente, e são situações pontuais, são premissas, são políticas, são estratégias, que é difícil você colocar isso de modo que a pessoa consiga enxergar. Por exemplo, você tem lá uma propaganda de uma instituição que fala sobre valores e etc e tal. E às vezes as pessoas não se aprofundam em conhecer a matriz curricular desse curso, saber da formação dos professores, que tipo de serviço, a identidade. Ou seja, o claretiano hoje ele é regido por uma perspectiva de formação humanista. Ou seja, nós temos um cuidado com a pessoa, nós queremos imprimir nos nossos cursos esse viés humanista, que se a gente for olhar do ponto de vista das competências que o mercado de trabalho exige, muitas delas estão presentes nessa identidade da nossa instituição. Então é importante as pessoas também olharem com essa visão um pouco mais aprofundada. Porque às vezes a gente vai no preço e é um processo natural, a economia, o capitalismo, ele gira em torno disso. Às vezes a gente se atém só a uma questão, é claro que a gente tem que respeitar também as condições de cada um, mas a gente pode aprofundar um pouco mais e tentar entender, poxa, eu estarei no claretiano, quando será que eu conseguirei me relacionar com um professor fora de sala de aula, que espaços eu tenho para desenvolver a minha aprendizagem, que infraestrutura eu tenho de laboratórios, enfim, tudo isso na perspectiva de entender um pouco mais em que instituição você estará inserido. Sem dúvida. E Bianca, colocando também uma questão assim, né, que é importantíssimo ver grade curricular, perfil do curso, avaliação no MEC e aprovação, né? Ela disse que teve um problemão na família, que um dos familiares iniciou um curso numa instituição, não é? E que o curso não estava aprovado. Isso acho que a primeira pesquisa que tem que ser feita é olhar para a instituição. Hoje no site do INEP, do Ministério da Educação, você consegue buscar lá o reconhecimento do curso, o credenciamento da instituição. Isso é muito importante. E quando você tem essa chancela, digamos assim, do Ministério da Educação, é um primeiro sinal de que é uma instituição que você pode ingressar. E aí, como uma dica que eu deixo aqui, não só para o claretiano, mas assim, para o ingresso no claretiano, na verdade, mas para qualquer instituição, que você aprofunde mais. Tente se enxergar dentro daquela instituição de ensino. Tente ver o que as pessoas estão dizendo daquela instituição de ensino e sim, para que você, poxa, eu faço parte.
A escola, o ensino superior americano, ele tem essa relação que transcende o escopo da formação, as pessoas viram patrocinadores, vestem a camisa, isso é muito comum, a gente vê até nos filmes americanos, né? No Brasil é menos comum, mas é importante você se identificar dentro daquela instituição. Poxa, eu vou buscar uma instituição que tem uma formação humanista porque eu acredito nisso, eu acredito em transformar a sociedade, eu acredito em enxergar as pessoas enquanto cidadãos, de uma perspectiva igual à minha. Enfim, a gente tem que se posicionar também no ponto de vista da instituição. E falando na instituição, né, a gente tem agora um perfil aí, né, de estar chegando no final do ano, mas começa a perspectiva, não é, para os cursos 2024, não é? E é o que a André coloca, né? Como é que funciona essa questão? As vagas são pelo Enem, tem vestibular específico, seleção específica para os cursos do EAD? Maravilha, Andréia, obrigado pela sua pergunta, muito importante e oportuna pelo momento. Aqui eu falo não só pelo EAD, mas pelo presencial. E antes de falar sobre os cursos, na sexta-feira nós tivemos um evento chamado Claretiano Portas Abertas, onde a instituição abre as suas portas, assim, numa questão um pouco mais estratégica e assim, para receber, não que as portas da instituição estejam fechadas o resto do ano, mas só para simbolizar e pontuar minha fala, então nós tivemos esse evento chamado Claretiano Portas Abertas e assim, quero aqui deixar as portas da instituição abertas para vocês conhecerem um pouco mais a nossa estrutura e dizer que nós estamos em processo de campanha de vestibular, com os processos seletivos acontecendo de modo digital, com políticas de bolsas de estudos muito importante. Nós fazemos parte do ProUni, nós temos as bolsas que são bolsas filantrópicas, as bolsas do SEBAS, e é importante você conhecer um pouco mais sobre isso. Às vezes a gente fica desatento a esse tipo de possibilidade, e vou dizer uma curiosidade para vocês: o EAD, o ProUni, para que você se encaixe no ProUni, tem uma série de situações como ter prestado o Enem, ter tido uma pontuação, tem uma série de categorias aí que você precisa cumprir, e nós não conseguimos atingir, Luciano, o número de bolsas que nós temos para distribuir para a população. E a gente reverte isso na Bolsa SEBAS, que são as bolsas sociais. Então, assim, vá até a nossa instituição, procure se informar. O Claretiano também está desenvolvendo uma série de parcerias com empresas aqui de Batatais e da região, e você que é empresário, caso queira ter esse tipo de parceria conosco, que fornece uma série de benefícios, não só para a empresa, mas também para o colaborador da empresa, com descontos, enfim, nos procure. Eu acho que a instituição de ensino está ali com um diferencial muito importante, que é o conhecimento, e a gente precisa fazer cada vez mais esse conhecimento chegar até a sociedade. Então, coloco aqui as portas da instituição abertas a todos vocês, para que vão nos visitar, vão conversar com os coordenadores de curso. Eu falava pela manhã hoje, a questão da decisão da escolha de um curso, Luciano, é um momento muito difícil para o jovem. Ele se depara com dezenas, centenas de cursos, e ele não consegue se enxergar dentro de um deles. Então, assim, conhecer, aprofundar um pouco mais, conhecer o que faz o profissional, conversar com alguém da área, talvez faça toda a diferença e pode mudar a vida dos nossos jovens. Exatamente, não é? E a dica que a gente sempre dá, né? Visite a instituição, né? Conheça a infraestrutura, conheça a grade curricular. Exatamente. Não é? Porque às vezes a pessoa pensa ou observa um profissional já formado num segmento daquela área, não é? E não entende que, olha, o leque é muito mais amplo, mas também você vai ter que fazer uma graduação contendo todas as disciplinas que são obrigatórias dessa área, não é? Nem tudo é palatável para todo mundo, não é? E uma coisa bacana também que a gente percebe e que de fato é muito do padrão e da faixa etária hoje, que é o transicionamento de cursos ao longo da faculdade. Entra, né, no primeiro semestre e tal, aí vê que não é aquilo e transiciona aproveitando disciplinas, né, muitas vezes na própria instituição. Exatamente, tem esse aspecto, e é interessante, assim, a gente faz até uma brincadeira. Às vezes os jovens vão escolher o look do final de semana, vai na loja, compra uma calça, uma camisa que combina a cor, um sapato que vai, uma bolsa para as meninas e tal. E aí, para escolher um curso, não, vou fazer pedagogia porque meu primo fez pedagogia, ele é um cara legal. Então, assim, a gente precisa aprofundar um pouco mais, lembrando que é uma decisão que vai totalmente trazer sentido para a vida toda dessas pessoas aí, enquanto futuros profissionais. Mas existem sim aqueles casos da pessoa que
que entra numa área, ela cursa metade, fala, poxa, eu não me identifiquei, eu quero mudar. E aqueles conhecimentos, aquelas disciplinas que você já estudou e que fazem sentido numa outra área, você consegue aproveitar. Então existe essa mobilidade em intercursos que a gente chama, e é muito comum isso acontecer. E assim, o ensino médio hoje tem tentado dar uma cara um pouco mais direcionada com os itinerários formativos, para as pessoas poderem entender, assim, já a partir do ensino médio já ter um direcionamento, pelo menos na área, né, para que se refine para o curso no futuro. Mas é um desafio, é uma decisão muito importante num momento em que os jovens estão aí descobrindo muitas coisas. Mas assim, eu quero aqui reiterar que a nossa instituição está de portas abertas aí. Vá lá tomar um café conosco. Tenho prazer, na condição que eu puder ajudar de alguma forma também, de receber vocês lá. Muito bom, não é? A dica é essa, né? Procure e conheça, né? A gente está com a instituição do ladinho dentro de casa, aqui, dentro de casa, né? Uma infraestrutura gigantesca aí. E qualquer informação também com relação a contatos, cursos, etc., pelo site. Pelo site da nossa instituição, nosso telefone 16-3660-1777. A visita sempre de portas abertas, e nós temos um memorial lá dentro também, que é importante, que conta a história da educação claretiana, conta a história do município. O claretiano tem essa relação muito forte com o município, desde a época do internato, enfim. Então, assim, não só para conhecer o curso, mas vá lá para conhecer as nossas dependências, para conhecer o nosso memorial, vá lá tomar um café conosco. Tem o nosso site, tem o telefone, tem essa visita pessoal, e fiquem aí, sintam-se convidados para visitar a nossa instituição. Isso aí, claretiano.edu.br para mais informações também dos cursos. Exatamente, nosso site está lá repleto de informações aí com mais detalhes. Evandro, gratidão pela participação conosco, fica sempre aqui o convite para a instituição, para falar dos cursos, das atividades, a gente está sempre de portas abertas. Maravilha, Luciano, eu agradeço mais uma vez o convite da educadora. Eu acho que é importante essa relação, essa troca da comunicação, podendo chegar até as pessoas e a gente tentar aprofundar de alguma forma esses assuntos que são de interesse. Todos nós aí precisamos da educação do nosso cotidiano. Reitero aqui as portas da nossa instituição abertas a todos vocês, e quero aqui deixar um abraço especial para toda a comunidade de colegas, de colaboradores da instituição. Acho que eu aqui sou porta-voz de um grupo de centenas e milhares de pessoas espalhadas do Brasil afora aí, que procuram levar uma educação de qualidade, procuram levar um nome de Batatais a todos os cantos do nosso país por meio da educação. Então, obrigado mais uma vez e parabéns àqueles que atuam na EAD pelo dia, um dia muito expressivo para nós, que precisamos comemorar, dada a importância dessa modalidade de ensino para o nosso país e para a sociedade. Muito obrigado. Parabéns ao Alessandro Bolinha, a toda a equipe, né, do filme O Dinheiro Compra Tudo, muito bom. Se você não assistiu, o Bolinha disse na entrevista que vai ser lançado um DVD muito em breve. É a oportunidade de você comprar e assistir, que vale a pena realmente. Um trabalho de qualidade feito 100% em Quirinópolis. Quero mandar um alô agora para os nossos parceiros, agradecimentos aí a todas as empresas que patrocinam o nosso canal, Centro Digital na Brasil 188, Renildo Importados no Camelódromo, Cantinho do Valtim com muitas atrações neste final de semana, Agropecuária e Rações Caminhos do Campo, agora também com adubo, Anderson Som Iluminação, Data Show, Gravações e Publicidades, Prefeitura de Quirinópolis, FAC e Fajop com vestibular no começo do mês de dezembro, Prevclint, Clínica Médica e Odontológica. 18h22, boa noite para o meu amigo Altamiro Magalhães, está no exterior acompanhando a gente, muito obrigado, Altamiro. Boa noite para a Juliana, para o João Filho, para a Selma Cabral, Lorena Souza, Selma, Francisca Lidiane, boa noite, Elias, boa noite, amigo. A lista dos aprovados ainda não saiu, está perguntando ela. A Lorena Souza, boa noite, Elias Cândido, onde será divulgada a lista dos candidatos inscritos para o concurso público da Prefeitura Municipal de Quirinópolis. Erodina, Anilda Rosa, Sandra Ribeiro, Elson Fonseca, alô meu amigo Elson, muito obrigado por estar acompanhando a gente, Vanderlei Gonçalves, Simone Brandão, o Gerson Damião, Lidiane Rodrigues, onde são anunciadas as vagas de emprego de Quirinópolis, além do Cine, nos grupos da nossa TV, viu, Lidiane? E também no perfil e na página da nossa TV, todos os dias as vagas de emprego estão disponíveis. Quero mandar aqui, exatamente, o Anderson está dizendo que quando o Cine fornece as vagas para a gente, sempre que manda, todos os dias a gente está postando lá no nosso perfil e também na nossa página, e ainda nos grupos de WhatsApp também.
Vanderlei Gonçalves, parabéns, Bolinha e toda a equipe. Carita Lima, boa noite. Boa noite para o Eurípides, né? Estou estudando, não tive como ir ver o filme, mas vou comprar o DVD. Vale a pena, viu, Eurípides? Não é porque sou amigo do Bolinha, mas o trabalho ficou realmente muito bom. Muitos talentos, né, Quirinópolis tem também nessa área aí de interpretação. Vale a pena realmente assistir. Simone Brandão, Vanderlei Gonçalves, parabéns à nossa TV pela cobertura. Pessoal dos Anjos do Riso também, boa noite. Luciana Menezes, boa noite. O filme foi muito bom, parabéns a todo o elenco. Lidiane Rodrigues, meu marido acabou de se mudar para Quirinópolis e está precisando trabalhar. Gente, ajuda, por favor, está dizendo aí a Lidiane Rodrigues. Daqui a pouquinho o Anderson confirmou agora, não saiu ainda, né, Anderson? A gente atualizou agora o site do ITAMB, que é onde vai ser divulgado o resultado do concurso. A gente está de olho para informar, inclusive, aí a você que fez o concurso, né, você que está acompanhando a nossa TV. Se terminar o nosso programa, a gente ainda não tiver, né, tido acesso ao resultado, depois a gente vai ficar de olho e a gente vai postar nos nossos grupos de WhatsApp, se possível, mas vamos postar no perfil e na página da nossa TV. Fique atento, portanto. A Lidiane, né, ela falou que o marido acabou de se mudar para Quirinópolis, está precisando trabalhar e deixou aqui um telefone, né, me adiciona nesses grupos de emprego, por favor, 984312151. Lidiane, é só você ir lá e digitar Nossa TV Net no Facebook, né, e aí você vai curtir e aí todos os dias você pode acessar lá que vai ter as vagas de emprego do Cine. Marcos e Jéssica, Silvia Cabral também acompanhando a gente, muito obrigado, 18h24. Depois do intervalo comercial, a gente volta com outras notícias no nosso jornal, já já. Mês de novembro é dedicado à saúde do homem, em especial à prevenção ao câncer de próstata. E a Prefeitura de Quirinópolis realizou no dia 14 o lançamento da campanha no almoxarifado da cidade. Segundo ano que os funcionários têm a oportunidade de fazer o exame no local de trabalho. Fizeram o exame de sangue, PSA, antígeno prostático específico, mediram a pressão, foi servido o café da manhã. Todas as UBSs estão também realizando o exame. A prevenção é a melhor forma de evitar o câncer de próstata. Queria agradecer ao prefeito municipal, Gilmar Alves, a secretária de saúde, dona Sueli, e dizer que é de muita importância. Hoje esse mês, como o mês do homem, da prevenção do câncer de próstata, é de suma importância o homem se prevenir. E como diz o ditado, é melhor prevenir do que remediar. Então eu agradeço aí a preocupação com o prefeito, com a saúde do funcionário, não só do funcionário, da comunidade. E é de muita importância. Prefeitura de Quirinópolis, construindo um novo futuro. Estamos de volta com mais informações, 18h32. Boa noite para o Celso Dantas, boa noite também, né, para Orlandina acompanhando a gente. Muito obrigado. Celso Dantas perguntando quem ganhou na UAB, Dr. Alain, viu, Celso? A gente veiculou inclusive entrevista com ele, com outro candidato e com o atual presidente da OAB. Dr. Alain saiu vitorioso, né, venceu a disputa aqui na subseção Quirinópolis. Falei agora há pouco do vestibular da FAC-FAJOP, né, agradecendo aos nossos parceiros, que é no começo do mês de dezembro. Começo do mês de dezembro já é amanhã, né, o começo. E as provas serão depois de amanhã, 1h30 da tarde, vestibular FAC-FAJOP. Você que já fez a sua inscrição, parabéns. Você que ainda não fez, ainda dá tempo de você correr lá no site da FAC e fazer também a sua inscrição para o vestibular que será aplicado neste final de semana, domingo, depois de amanhã. Nos dias 22 e 23 de maio, em Belo Horizonte, a equipe Semel Clube Olímpico conquistou bons resultados no troféu Assis Chateaubriand, torneio sudeste de natação infantil e juvenil. Os atletas garantiram medalhas e o título de vice-campeão geral para a delegação vargiense. Nos dias 29 e 30 de maio, as conquistas foram pelo Festival Sudeste Mirim Petis, também na capital mineira. A equipe de natação da Semel Varginha, em parceria com o Olímpico Clube de Belo Horizonte, vem conquistando resultados expressivos nas principais competições da modalidade, consolidando-se entre os destaques da natação mineira e nacional.
Então, desde o ano passado a gente teve essa procura, né, do Clube Olímpico fazendo uma oferta para a gente ter essa parceria que não foi feita só com a cidade de Varginha, foi feita com a cidade de Uberlândia e de Uberaba também. O foco era a gente aumentar a equipe para a gente poder ter condições, no caso, de estar disputando o campeonato estadual tanto por equipe e ter equipe de revezamento, né? Então, tanto o campeonato estadual como o campeonato nacional, então com uma equipe maior. Sendo que a nossa cidade, sempre quando a gente vai levar atletas, né, a gente leva 1, 2 atletas. Então essa parceria, o primeiro foco foi esse, tá? É claro que também teve toda a ajuda financeira, né? Com isso a gente conseguiu diminuir muitos custos, né? Já que as competições são caras, então a gente conseguiu já reduzir bastante os nossos custos. Aí a primeira competição nós participamos teve o Metropolitano primeiro, que foi um campeonato regional na região de Belo Horizonte, que nós participamos com os 3 atletas que estão indo para o Brasileiro. E agora nós acabamos de estrear definitivamente com o restante da equipe federada, né? Que foi no Troféu Assis Chateaubriand e agora no CBDA Sudeste. E fala pra gente da importância disso. A gente acredita, né, que para se formar uma parceria, porque se tem qualidade, né? Porque ninguém procura ser parceiro de quem não está fazendo um bom trabalho. Fala pra gente então sobre isso, sobre esse trabalho que você realiza e tenho certeza que tem muita gente de olho nesses atletas aqui de Varginha, né? Já há um bom tempo, né? Já há um bom tempo a natação ela vem revelando talentos aqui para a natação mineira. Então, quer dizer, a gente sempre foi foco, tanto que nós já tivemos alguns atletas que já nadaram por clubes, né, clubes de São Paulo, clubes de Minas Gerais. Atualmente nós temos o Ayrton Pacífico, né, que foi atleta nosso aqui por um bom tempo, campeão brasileiro, e hoje ele representa, né, a equipe do Minas Tênis Clube de BH. Então, realmente, sim, vamos dizer assim, nós somos um ninho aqui, nós estamos sempre criando aqui bons atletas. E com isso, é claro que os grandes clubes sempre estão de olho, querendo esses atletas. Então, houve essa proposta do Olímpico que realmente foi muito interessante, foi bacana, a criançada está se envolvendo. É porque aí você cria vários vínculos, amizades, né? Tem vários técnicos, né, para poder estar observando. Então, isso aí está sendo muito bom, está sendo muito proveitoso, não só para os atletas, como para mim também. O treinador ressaltou que os atletas vêm apresentando uma evolução constante, refletida nos excelentes resultados alcançados nas competições. Ele destacou ainda que o trabalho desenvolvido diariamente nos treinamentos, aliado às importantes parcerias da equipe, tem contribuído diretamente para o crescimento técnico dos nadadores e para a conquista de posições de destaque em torneios de alto nível. A gente está agora agora nós entramos na temporada de competições, né? E aí a gente vai estar agora no dia 19 e 20, nós vamos estar na cidade de Juiz de Fora, disputando o Campeonato Mineiro vinculado, que é uma segunda divisão, vamos supor assim, da natação, né? A gente está indo com uma equipe de mais de 20 atletas para participar desse torneio. Na sequência nós temos o Campeonato Brasileiro Master, que vai estar realizado em São Paulo. Nós estamos indo com 14 atletas, uma equipe grande, muito forte. E no final, né, do mês, início já de julho, nós temos o Campeonato Brasileiro Infantil, que são esses garotos, agora são 3 desses que participaram, né, que é a Sofia Helena, Miguel Pires e a Nicole. E esses 3 eles vão estar disputando o Campeonato Brasileiro e com grandes chances de resultado. Inclusive, até citando o nome da Nicole, a Nicole é uma grande atleta que infelizmente ela não pôde participar dessa competição porque ela ficou doente, né? Ficou gripada e ela não tinha condições de ir. E fez grande falta, porque com certeza se ela tivesse ido, o resultado nosso seria maior ainda. Os atletas também comentaram sobre o desempenho nas competições e comemoraram as conquistas alcançadas. Com as medalhas no peito e a experiência adquirida nas provas, já estão focados nos próximos desafios da temporada. Foi uma competição muito boa, foi uma experiência muito legal, foi uma experiência diferente, né? Sudeste sendo em BH. Eu gostei muito dos meus resultados, foram resultados muito bons, com muitas melhoras. E eu gostei muito da competição, foi uma experiência muito boa. E o que você está pretendendo para o futuro, né? Eu sei que toda vez que acaba uma competição já tem outra na cabeça, né? Você pensa em continuar. Eu acredito, né? Como você teve um bom resultado, a tendência é continuar e trabalhar cada vez mais para melhorar. Isso, eu vou continuar nos treinos, né? Melhorando cada dia, que o próximo foco agora é o brasileiro, então treinar bastante para poder ter um bom resultado lá também. Eu gostei muito desse evento, né, já que é um evento muito importante para nós nadadores, né, que é tipo um pós-brasileiro, né, que junta todos os grupos, todas as equipes do Sudeste para se competir. Então, já que eu
a nossa equipe foi bem, principalmente eu, que ganhei as medalhas de ouro. Eu acho que foi um bom campeonato e a gente teve uma ótima participação. E qual que é a sua expectativa para o brasileiro que vocês já vão disputar? O brasileiro dá um pouquinho de medo, né? Já que vai juntar todas as equipes do Brasil em um só lugar. Mas a expectativa é grande, já que nossos treinos estão indo bem. E chegar lá e vamos dar o nosso máximo, né? Eu achei a competição foi muito boa, eu consegui alcançar vários resultados e agora eu tenho que treinar mais forte para conseguir chegar além, né? Sim. Você ainda não tem idade para o brasileiro, né? Mas seu técnico já falou que você já conquistou o índice para daqui 2 anos você poder disputar. O que isso traz para você? Você já está focada também no futuro aí do brasileiro? Eu fico muito feliz por isso e imagino que no brasileiro eu vou estar bem melhor com os tempos, com os índices todos batidos, todas as provas. Esses resultados ratificam a importância da natação vargiense no cenário estadual e também da parceria entre a Secretaria Municipal de Esportes e Lazer e o Olímpico Clube de Belo Horizonte. O próximo desafio é a disputa do Campeonato Brasileiro Interclubes Infantil de Inverno, que será disputado no dia 30 de junho a 4 de julho, em Brasília. O Jornal Cidade fica por aqui. Para você, um abençoado dia de Corpus Christi e um excelente final de semana. Amanhã voltaremos, se Deus quiser, às 18 horas. Um forte abraço. Vem aí uma grande novidade. A partir de julho, a Previclint também será clínica médica, com várias especialidades: psiquiatria, ortopedia, oftalmologia, otorrinolaringologia, cardiologia e cirurgia vascular. Agende a sua consulta agora mesmo, ligando 3651-2044. Previclint, fazendo muito mais pela sua saúde e da sua família. No Centro Digital, você encontra notebooks com as melhores configurações, celulares de grandes marcas, aquele que você sempre sonhou, câmeras digitais, telefones sem fio, tablets, videogames, perfumes, cosméticos, jogos e muito mais. Centro Digital, na Avenida Brasil, bem no centro da cidade. Quirinópolis vai ganhar um novo veículo de comunicação. Vem aí, Nossa TV. Aqui na Araguaia Diesel você encontra peças e serviços para veículos leves e também para a linha pesada. São 20 anos de tradição. Seu para-brisas está trincado? Venha pra cá, nossos preços são imbatíveis. Precisou de ajuda com seu veículo? Conte com a Araguaia Diesel. Esperamos por você aqui na Via Leocádio de Souza Reis. São 2 décadas de confiança depositada pelos cidadãos quirinopolinos nos nossos serviços. Sua prancha não alisa mais, a sua antena parabólica está desconfigurada e você não sabe a quem recorrer? Você pode contar com a Suporte Eletrônico, venda e assistência técnica. Contamos com profissionais capacitados para resolver o seu problema. Suporte Eletrônico. Ficamos aqui na Avenida Frei João Batista, número 53, no centro de Quirinópolis. A FAC traz uma excelente oportunidade para você que quer se preparar para os desafios do mundo atual. Cursos de pós-graduação EAD de qualidade. São 14 cursos na áreas de gestão, negócios e saúde. Inscrições abertas. Informações 3651-2214. Dê um toque especial na decoração da sua casa. Conheça os artesanatos da Aquarela Atelier. Temos também artigos para decorações infantis. Tudo feito com muito amor para você. Entre em contato pelo telefone 98409-7982 ou acesse a nossa página no Facebook. Quirinópolis vai ganhar um novo veículo de comunicação, informação, prestação de serviço, cultura, entretenimento. Vem aí, Nossa TV. As notícias de Quirinópolis e região. Espaço para os talentos locais. Informação e prestação de serviço. Nossa TV.